Que a graça, a paz e o conhecimento de Cristo Jesus sejam multiplicados nesse dia. Você está no canal Uma Semente para as Nações, Marcelo Paiva, seja bem-vindo. Vamos falar hoje sobre a parábola das 10 virgens, né? Mateus capítulo 25. E esse vídeo eu vou separar em duas partes, fazer duas partes. Primeira parte, segunda parte, falando o porquê que essas 10 virgens não podem ser a igreja. Bom, então nós vamos falar a primeira parte, nós vamos falar o porquê que não pode ser a igreja. A segunda parte, quem são as 10 virgens, tá bom? Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu queria pedir você que você estivesse deixando aí seu joinha, né, curtindo esse vídeo e, né, porque você fazendo assim você vai estar ajudando com que esse vídeo chegue a outras pessoas também, aos corações também. E também que você aí esteja se inscrevendo no canal se você não é um inscrito ainda, você esteja fazendo parte do que está acontecendo nesse canal aqui. E ao ativar aí, ao se inscrever, você ativa o sininho para estar recebendo as próximas notificações. Né? Isso é importante também, porque assim você fica por dentro do que está acontecendo aqui. Então a primeira parte é o porquê que essa parábola não se refere a igreja aqui, as 10 virgens não são uma igreja. Então essa é a primeira parte do vídeo. E a segunda parte aqui, quem são as 10 virgens? Vamos lá, Mateus 25. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram insensatas. As que eram insensatas não levaram azeite consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo e o azeite juntamente com elas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com muito sono. E à meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar-se suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dá-nos um pouco do seu azeite, porque as nossas candeias estão apagando. Porém as sábias responderam: não poderemos fazer tal coisa. Portanto, ide adiante de quem vende e comprai. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele, e as que estavam lá de fora ficaram de fora da festa. Mais tarde, todavia, chegaram as 5 imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Contudo, ele lhe respondeu: com toda certeza vos afirmo que não vos conheço. É um texto clássico, onde nós aprendemos durante muito tempo que se trata da igreja, que é usado até um sermão. Claro, nós podemos aplicar à igreja esse ensinamento aqui de Jesus, nada de errado nisso, aprendermos com esse texto e aplicar ensinamento na igreja do Senhor também. Claro, isso é válido. Mas eu sempre digo isso, nós primeiro precisamos entender a proposta do autor aqui. O autor aqui é Mateus, e Mateus tem uma intenção com isso, com o seu evangelho. E o evangelho de Mateus, a intenção de Mateus com o seu evangelho é apresentar Jesus como Messias prometido a Israel. Então ele vai usar sempre a comparação, pegando textos do Antigo Testamento, da Primeira Aliança, para provar que Jesus é o Messias, sempre fazendo essa comparação. Então no evangelho de Mateus você vai ouvir muito essa expressão: foi assim para que se cumprisse, foi assim para que se cumprisse, ou como estava escrito, porque ele está pegando textos do Antigo Testamento e apontando para Jesus, mostrando que Jesus é o Messias. Então a intenção de Mateus é o povo judeu, apresentar Jesus como o Messias prometido. Sendo assim, o foco de Mateus é os judeus. Então Mateus, no seu evangelho, a intenção dele são os judeus. Claro, o evangelho de Mateus alcançou todo mundo, mas não foi a intenção de Mateus. A intenção de Mateus, o foco de Mateus era os judeus. E só no evangelho de Mateus você encontra essa parábola das 10 virgens. Por quê? Porque Mateus tem uma intenção com essa parábola aqui de apresentar Jesus como o Messias prometido a Israel. E a terceira coisa aqui é um texto escatológico. Um texto escatológico. Escatom fala a expressão escatom grega, quer dizer últimos dias. Então é um texto escatológico, apontando para o futuro. Então Mateus, quando ele usa essa linguagem aqui de virgens, como é o povo judeu, os seus leitores, então automaticamente, de uma forma muito clara, eles entenderam o que Mateus está querendo dizer aqui. Porém, nós, no século XXI, perdemos um pouco da revelação por não conhecermos a cultura hebraica.
Então, por que Mateus 25, Marcelo, não pode ser as 10 virgens aqui, não pode ser a igreja? Vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aqui 5 porquês. Por que não pode ser a igreja? E no próximo vídeo eu vou estar falando para vocês quem são as 10 virgens. Porque se não é a igreja, tem que ser alguém. Quem são as 10 virgens? Primeiro, por que não pode ser a igreja? O texto de Mateus 25 aqui, a referência das 10 virgens, não pode ser essas 10 virgens, não pode ser a igreja. Por quê? Porque Jesus não é polígamo. Jesus não tem 5, não tem 10 esposas. No caso aqui 5, porque 5 não casaram, né? Vamos dizer assim, 5 não entraram aqui na festa aqui. Então Jesus não é polígamo, Jesus não tem 5, 10 esposas. Jesus só tem uma esposa só. Então, primeiro, por que Jesus não pode ser aqui as 10 virgens? Jesus só tem uma esposa, não 10. Segundo, por que não pode ser aqui as virgens da igreja? Jesus volta com a noiva aqui no contexto. No próximo vídeo você vai entender isso. Jesus volta com a noiva. Se Jesus volta com sua noiva, automaticamente as 10 virgens não pode ser a noiva do Cordeiro. Então esse é o segundo motivo do porquê que não pode ser as virgens aqui ser a igreja. Porque a noiva volta com Jesus. Terceiro motivo do porquê que as virgens não podem ser, o contexto não se refere à igreja. Porque elas são consideradas aqui prudentes e imprudentes muito antes de levar o óleo. Amém? O que vai deixar elas, o que vai trazer a conotação de imprudência aqui, não é o fato de não levar óleo. O texto começa falando aqui que 5 delas eram prudentes, verso 2, né? 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes. As imprudentes não levaram consigo óleo. Então aqui a menção da imprudência não está em não levar o óleo, mas no próximo vídeo você vai entender isso. Então já eram imprudentes, por isso que não levaram o óleo. E elas não se tornaram imprudentes por não levar o óleo, é o contrário. Então o terceiro motivo aqui, porque não pode ser a igreja, o óleo aqui não representa o Espírito Santo. O óleo aqui não é Espírito Santo. Por quê? Porque a indicação, o ensinamento das virgens prudentes aqui, passada para as imprudentes, é ir adiante de quem vendem e comprem o óleo. Então, nós sabemos que o Espírito Santo não pode ser comprado, né? Então, o óleo aqui não é o Espírito Santo, não é a igreja. Você vai entender essa parte também sobre o óleo só no segundo vídeo. Então, você precisa acompanhar o canal aí para você entender quem são as 5 virgens. Então, não pode ser as virgens porque elas já eram imprudentes. E, por falta de óleo, elas ficaram do lado de fora também. Quarto motivo do porquê que não pode ser a igreja que as 10 virgens. Isso aqui é fantástico. 1 Coríntios, capítulo 15. Por que não pode ser as 10 virgens a igreja, Marcelo? Porque aqui elas ouvem um clamor, né? Então todas as virgens acordaram. Verso 6. À meia-noite ouviu-se um grito. Eis que aí vem o noivo e saíram ao seu encontro. Por que não pode ser a igreja? Porque aqui o contexto não é arrebatamento. O contexto não é de arrebatamento. Porque para o arrebatamento não há nenhum sinal. Não há nenhum sinal. Paulo diz em 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, no verso 51, Paulo diz assim: eis que vos declaro um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos em um abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Então aqui houve sim um clamor para a vinda de Jesus, né? E nós sabemos que não há nenhum sinal, não há nenhum clamor para o arrebatamento. Porque o contexto também não fala de arrebatamento, sendo que as 10 virgens não são uma igreja. Então aqui, o quarto motivo que não pode ser as virgens que não pode ser a igreja é porque aqui não se trata de arrebatamento. É uma outra coisa, uma outra realidade. E o verso 52 do capítulo 15 mesmo de Paulo aos Coríntios, no momento do abrir e fechar de olhos, presta atenção aqui, as 10 virgens saíram, ouviram que o clamor que o noivo estava chegando, elas saíram para comprar óleo e voltaram e encontraram o noivo na casa, na festa. Então, por isso, é um texto muito claro, não se trata das 10 virgens, não se trata da igreja, porque os noivos permaneceram no lugar onde ouviu-se o clamor, ouviu o clamor. Então, e o quinto motivo do porquê que não pode ser a igreja, as 10 virgens, sendo que é um texto muito usado, né? Eu acho interessante porque a palavra do Eterno ela é perfeita em si mesma e completa. O Evangelho, ao ser pregado, gera fé e gera arrependimento no coração daquele que ouve o Evangelho.
O ser humano não precisa interpretar ou ajudar a palavra a gerar arrependimento do Evangelho. O que o ser humano tem que fazer é pregar o Evangelho. E o Evangelho por si só faz o trabalho de convencer o ser humano. O Espírito Santo usa o Evangelho para convencer o ser humano. Por que eu estou falando isso? Porque é um texto muito usado para gerar medo no coração dos crentes. Né? Você está preparado para a volta de Jesus? Olha, você é 5 prudente ou 5 prudente? Você está preparado? E a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, nós não precisamos lançar medo no coração das ovelhas, dos crentes, para gerar arrependimento no coração delas, porque há um processo contrário. O verdadeiro amor, Jesus é o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Então, o quinto motivo do porquê que não pode ser a igreja, que isso aqui é fantástico. Porque se fosse a igreja, mas se fosse a igreja, note que Jesus perderia metade da igreja. Metade da igreja seria perdida, porque 5 eram prudentes e 5 imprudentes. Metade delas não foram salvas, se essa fosse, né, a mensagem por detrás aqui. Se a mensagem fosse, de fato, a igreja, Jesus teria perdido metade daqueles que ele remiu com o seu sangue. Metade daquele que ele derramou com o seu sangue, ao resgatar, ele teria perdido. Então, o quinto motivo do porquê que não pode ser a igreja, porque o contexto é um contexto escatológico, mas é um contexto judaico. Sendo assim, sendo um contexto judaico, Jesus está se referindo a um casamento judaico. E se referindo ao casamento judaico, todos que ouviram entenderam o que ele estava falando. Quem são as 10 virgens? Aqui. No casamento judaico, o casamento se divide em 4 partes, 4 etapas, na verdade 5 etapas. A primeira etapa é a escolha, né? Quando o noivo escolhia a noiva ali, e foi o que Jesus fez. Jesus escolheu, ele disse, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então a primeira etapa é a indicação do casamento, Jesus fazendo aliança ali com os discípulos, e nós como discípulos do Messias também conosco. Então a primeira coisa é a escolha. A segunda parte do casamento judaico é o dote, né? Ou pacto feito ali, é quando, depois de escolher a sua noiva, ele paga pela noiva. Ele tem que pagar pela noiva. No casamento da cultura judaica não se chega lá e pede a mão em namoro ao pai e o pai libera. Não, tem que se pagar, tem um preço a ser pago. E Jesus pagou esse preço na cruz do Calvário, a indicação do casamento novamente. Porque em Mateus está apresentando Jesus como o Messias prometido. A terceira parte do casamento judaico é quando o noivo vai preparar a casa, preparar a morada para levar a sua esposa. No casamento judaico, o esposo resgata a noiva. Então foi exatamente o que aconteceu. Jesus em João capítulo 14, verso 3, ele disse, eu vou vos preparar lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. É a indicação do casamento. Está indo preparar, ele foi preparar lugar. A quarta parte do casamento judaico é quando acontece o casamento. Né? E o casamento nós sabemos que vai acontecer no arrebatamento. É quando a nossa união com ele, de acordo com o que Paulo diz, né? Vamos nos encontrar com ele nas nuvens e ali nós vamos nos unir a ele e ali é o casamento da igreja. E a quinta parte é a festa. São as bodas do Cordeiro. Exatamente o contexto de Mateus 25 aqui está falando do reino. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Reino aqui é indicação quando Jesus está falando. É muito interessante também. Eu esqueci desse detalhe. Que o arrebatamento, Paulo diz assim no capítulo 15, né? Capítulo 15, verso 51, Paulo diz assim, contudo, irmãos, eis que vos digo um mistério. Quando Paulo fala assim, eis que vos digo um mistério, está falando, se referindo ao arrebatamento, significa que ninguém antes de Paulo falou sobre o arrebatamento, porque era um mistério para os seus ouvintes. Então, se Jesus estivesse falando sobre o arrebatamento aqui, automaticamente Paulo estaria se contradizendo, porque Jesus já tinha falado com seus discípulos acerca do arrebatamento. Então, Paulo diz que era um mistério. Então, a quinta parte do casamento judaico é a festa. E a festa é o reino, né? É o reino apresentado em Mateus aqui. O reino tão esperado pelos judeus. Então, por que não pode ser igreja? Porque se fosse a igreja, Jesus teria perdido metade da igreja. Então, eu quero finalizar aqui com o texto de Tessalonicenses, porque o contexto aqui de Mateus 25 é quando as 10 dormem. Tanto as prudentes quanto as imprudentes dormem ali, né? Se distraem, cochilam ali. Porém, as prudentes tinham azeite na sua botija. Então, olha o que Paulo diz em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4. Paulo está falando no contexto de arrebatamento. É diferente, contexto de arrebatamento. É diferente do contexto de Mateus 25. Entretanto, vos afirmo, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos atormentasse. Então, Paulo está falando aqui que nós não estamos mais nas trevas, né? Nós somos da luz, nós somos do dia. Sendo assim, o dia do Senhor, né?
O dia do Senhor não vai nos causar pânico nenhum, porque nós somos da luz. Verso 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Aí quando chega no verso 10, então Paulo falando no contexto aqui de dormir, né, de estar vigilante. Mas quando chega no verso 10, ele diz assim, e ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo, estaremos junto com ele. Olha que Paulo fala fantástico, porque Paulo está orientando a carta aos Tessalônicos aqui para estar vigilante, né, vigilante para o dia do Senhor. Mas quer estejamos dormindo, ou seja, quer estejamos distraídos, ou quer estejamos ligados, todos nós nos encontraremos com o Senhor, porque Jesus não vai perder nenhum daqueles que são seus. Quando ele diz ali na oração no jardim, ele disse, Pai, todos aqueles que você me deu, eu salvei todos, com exceção de Judas, que se perdeu para se cumprir as Escrituras. Então Jesus não vai perder nenhum daqueles que ele resgatou com o seu sangue, nenhum. Tá bom? Então esses são alguns motivos do porquê que as 10 virgens não é a igreja. Mas no próximo vídeo você vai entender quem são a igreja. Se não é a igreja, se as 10 virgens não é a igreja, quem são as 10 virgens aqui de Mateus 25. Amém? Então eu peço que você esteja compartilhando esse vídeo aí, se inscrevendo no canal se você não é um inscrito, e até o próximo vídeo querendo ele também, para a glória do nome dele. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.